A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo no programa Momentos com Deus. Programa feito para abençoar a sua casa, a sua família. Esse programa que é apresentado por nós, da Igreja Assembleia de Deus Central, Nova Friburgo, nosso pastor presidente, pastor José Antônio dos Santos. E a preocupação maior é falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus tem feito no meio do teu povo e abençoar a tua casa. E temos certeza que o Senhor tem falado ao seu coração através desse programa. E esse é o intuito desse trabalho, fazer com que você sinta a presença do Senhor aí na sua casa, através desse programa. Muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas famílias têm sido abençoadas e temos tido momentos maravilhosos com Deus neste lugar. E hoje não vai ser diferente. Então quero te convidar a estar aí ligadinho, porque nós estamos começando aí o mês de outubro que é o mês da criança, Dia 12 de outubro é dia das crianças e a nossa igreja, ela comemora o mês todo, Investe em criança, trabalha com criança durante todo o ano e o mês de outubro é especial, é para eles. E nós vamos falar um pouquinho dos eventos que vamos ter ali, vamos conversar aqui um pouquinho. Nós temos uma convidada especial hoje que vai falar um pouquinho do seu trabalho ali na igreja, através do seu ministério, com criança, vai nos passar algumas experiências e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então fique aí ligadinho, nós vamos para um intervalo rapidinho e já estamos voltando, tá? Não saia daí, chama o teu filho, vamos falar um pouquinho e com certeza seu filho vai se alegrar também. Bom, como havíamos dito, agora há pouco, estamos aí com uma programação especial, mês de outubro, mês das crianças, e é para elas que nós estamos fazendo o programa hoje. Eu quero, antes de começar e falar aqui com a minha convidada, daqui a pouquinho vocês vão conhecê-la, eu quero que você que está em casa, tenha a sua Bíblia, abra comigo em Provérbios, no capítulo 22, deixa eu botar meu óculos aqui, no capítulo 22, no verso 6, a palavra do sábio Salomão, e diz assim: instrui ou ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que palavra maravilhosa! Nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito disso, do que o Senhor quer nos falar através dessa palavra, o sábio Salomão, o homem mais sábio da terra. Ele nos trouxe grandes lições e nós vamos aprender um pouquinho aqui. E eu quero aqui te apresentar a nossa convidada, a irmã Priscila Venturini. Uma bênção do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Priscila. Obrigada, que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço a oportunidade de irmã Rose, da nossa igreja, e é um prazer estar aqui. E vamos falar, sim, um pouco sobre criança, um pouco sobre paz, sobre esse mês que vem de outubro, que já chegou e é o mês das crianças, e nossa igreja está realmente com uma programação bem legal. E eu cumprimento a todos, você que está em casa, pai, filho, vem ouvir, aquilo que Deus quer falar aos seus corações, vovô, vovó. Amém. Com certeza será bênção para a minha vida e bênção para a sua vida também. Então, já quero começar,
Pastor João Miranda, né, meu pai, ele fala os 4 direitos das crianças, né, que é o direito de nascer, né? O direito se ela foi gerada, ela tem que nascer, né? Então é o primeiro direito da criança. O segundo direito da criança é ser criança, né? Muitas vezes nós roubamos, nós queremos que nossos filhos eles fiquem adultos muito rápido, né? Cresçam rápido. Acontece muito isso. É verdade? Né? E o terceiro direito é o ensino secular, né? Nossos filhos na escola aprendendo, né, na vida secular o que precisa. E o quarto direito, o ensino religioso, né? Então, muitas das vezes nós roubamos isso dos nossos filhos, esse direito que eles têm. É verdade. Né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é porque a gente tem uns questionamentos e se pergunta, a gente fala assim, as crianças de hoje é diferente de antigamente. O que eu quero te perguntar, será que as crianças de hoje são diferentes de antigamente ou os pais que estão educando diferente? É verdade, assim, a essência da criança é a mesma, né? A Bíblia não mente, ela fala assim da pureza da criança, diz, né, que para entrarmos no céu temos que ser como criança, porque a criança ela é pura, ela é verdadeira, ela tem a parte dela que a própria Bíblia fala que a insensatez, no sentido a criança é insensata por natureza porque ela precisa ser ensinada, né? Mas a pureza está dentro dela, né? E isso não mudou. Eu diria assim, o mundo mudou muito? Mudou, né? As novas tecnologias, a gente sabe hoje em dia criança, eu tenho um de 2 anos que o celular já é o brinquedo favorito dele, né? E aí cabe sim aos pais estarem o quê? Ensinando e mostrando o valor de cada coisa, os princípios e mostrar também que há tempo para tudo, porque as crianças estão muito descontroladas e a gente vê também a ansiedade hoje é algo que atinge adultos e atinge criança também. Então as crianças estão dentro de uma situação muito forte de ansiedade, não estão tendo controle, porque é muita coisa, é muito cobrada no meio secular, porque realmente hoje para você estudar, você ter um futuro e tudo, você precisa ser cobrado para aquilo ali, e hoje a criança é cobrada e é necessário também, em certa parte é necessário porque dali depende o futuro profissional dela, mas ao mesmo tempo ela está também muito sobrecarregada. E às vezes os pais também estão ensinando, você falou dos valores, a vida secular ali, o direito é o terceiro, né? Mas e o quarto? Está sendo muito esquecido. E as crianças estão amadurecendo, querendo que amadureçam muito cedo, mas a essência da criança, a inocência, a pureza, né, a insensatez, digamos assim, que é a falta de juízo que ela tem e que ela precisa ser ensinada, continua, né? Os pais têm que ter noção disso, os avós, né, os professores da igreja e professores seculares também, né, de que isso não mudou. Você como professora, né, na igreja, trabalha com essas crianças já há algum tempo. Há quanto tempo que você está trabalhando? Você trabalha com o Perfeito Louvor, né? Que é um grupo que é um conjunto, um trabalho com as crianças diretamente, na terça, né? Isso. Eu comecei a trabalhar junto com a irmã Norma em 2012, na escolinha dominical, e em 2013 é que eu assumi o Perfeito Louvor, que houve aí a necessidade, né, de estar criando um coral para incluir os meninos, que até então o Perfeito Louvor era um grupo de coreografia das meninas. Isso, a minha filha fez parte. Hoje ela está com 17 anos. É verdade, e hoje as meninas que faziam parte do Perfeito Louvor já estão quase todas incluídas nos ministérios de dança, né? A gente vê a importância, né? Mas na época houve a necessidade de se formar algo também para incluir os meninos. Os meninos estavam, né, aquém ali, precisando de uma atividade extra, e aí teve a ideia, a irmã Cíntia também na ocasião precisava deixar, né, e tudo, e foi aí que me chamaram. E esse trabalho é às terças-feiras, não é isso, Priscila? Sempre nas terças-feiras, enquanto o culto, né, de ensinamento acontece na Central, a gente está ali na casa de estudo, aqui na Tiradentes,
E a gente faz esse trabalho, né, na direção do Senhor, vários tios, eu estou à frente, mas a gente tem toda uma equipe ali que está junto trabalhando. Nosso maior objetivo é realmente a espiritualidade das crianças. A gente tem aproveitado o tempo que nós temos ali, não só para ensaiar, até porque criança você não segura 1h30 ensaiando. Então a gente aproveita o tempo ali para estar passando uma palavra também, né? E tudo tem que ser voltado realmente para o ensinamento, né? Por mais que a gente faça uma brincadeira ou outra inerente à criança, mas a palavra não pode faltar. Com certeza. Então a gente já quer deixar aqui o convite. Você aí está na sua casa, nós temos culto de ensinamento às terça-feira na nossa igreja, tem sido bênção, né? Então você venha para o culto, mas traz o seu filho, que tem gente que vem, deixa o filho em casa, eu vou deixar em casa hoje, né? Não, traga seu filho para ele aprender a palavra, né? Ele vai estar ali na Tiradentes com a irmã Priscila e vai aprender também, e a tua casa vai ser abençoada, né, Priscila? Porque é bênção, né? Nossos filhos na presença do Senhor. Nós viemos agora, né, do retiro, né, que foi uma bênção para as crianças. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a irmã Norma aqui também no programa Momentos com Deus, e foi tremendo. E nós pudemos ver testemunho na igreja, né, do que Deus fez no meio daquelas crianças. Eu fiquei emocionada muito, porque eu pude ver na minha casa, porque o Vitor foi, né, o meu mais velho, de 9 anos. E eu acho assim, não, tenho certeza, Deus trabalhou dentro das necessidades de cada criança, aquilo que os pais estavam pedindo, desejando, e a gente pôde ver, e é isso que a gente observa no meio infantil, na igreja, que muitas pessoas às vezes têm aquela noção de aquela impressão de que o trabalho infantil é para se vigiar a criança, porque ele atrapalha no culto, mas não é só esse o objetivo. Deus, ele quer trabalhar com as crianças, e ele trabalha no meio das crianças. As crianças já podem sentir, devem sentir, sentem a presença de Deus de forma muito especial. E a gente pôde ver isso nesse retiro que aconteceu dia 23 e 24 de setembro. E meu filho, o que eu pedi a Deus, falava: Senhor, eu gostaria muito que o Senhor trabalhasse no coração do Vitor a respeito da obediência, porque ele está naquela fase que a gente precisa falar 1, 2, 3, brigar ou às vezes gritar. E ele chegou ontem em casa de uma forma totalmente diferente em relação a isso. Amém. Dizendo que queria ser um pregador da palavra de Deus. A importância, né? E vendo que eu não precisei brigar com ele para entrar no banho, não precisei brigar com ele para nada. E ele está assim. E aí a gente pensa que aquilo que a gente tenta fazer o nosso melhor como pai, como mãe. Mas muitas vezes a gente precisa buscar mais em Deus, porque aquilo às vezes que a gente está tentando fazer e não está conseguindo, busca em Deus que Deus faz. Verdade. Né, na criança. Eu acho interessante, tem um texto na Bíblia que fala que Jesus, ele está num determinado lugar e as crianças querem chegar até Jesus e os discípulos tentam impedir, né? Você não acha que às vezes nós, como pais, muitas das vezes impedimos os nossos filhos, né? Tem tantos eventos abençoados na igreja, não vão não, eu já estou cansado, mãe, me leva na escola, não, vamos acordar mais tarde, domingo. Você não acha que é uma forma de nós impedirmos as crianças de chegar a Jesus? É verdade, até a irmã Norma comentando no culto de volta do retiro, ela falou que muitas crianças da própria igreja, no dia da manhã, a gente vê que estão desviados, mas por quê? Mas na verdade ele ia à igreja, acompanhava pai e mãe, mas os pais não o levavam para departamentos infantis. Porque departamento infantil, como já havia dito antes, não é para se vigiar a criança, é para trabalhar o espiritual da criança. Do jeito que eles entendam. Do jeito né? que eles entendam, mas se trabalha. Né? Isso é muito importante. E realmente os discípulos, né, ali, naquela intenção, não vamos ajudar, incomodar, né? o mestre. É, e muitas vezes a gente faz isso também. Né? Não, é só criança, quando ele crescer, não, você tem que trabalhar já desde pequeno. Né? Não vamos impedir. Deus mostrou naquela hora ali que ele trabalha com as crianças e que ele quer a companhia das crianças. Verdade. Não é? Isso é muito importante. Bom, nós vamos para um intervalinho rapidinho e a gente vai voltar com esse assunto, porque a gente quer falar de 2 eventos importantes que vai ter na nossa igreja e queremos convidar você aí, que está em casa, para participar conosco. Já voltamos.
voltamos e vamos continuar aqui no assunto que está muito interessante. Criar filho hoje em dia não está fácil, né? A gente entende que a dificuldade é muito grande, porque os pais hoje, né, eles estão correndo atrás, geralmente o pai e a mãe têm que trabalhar, os filhos são criados talvez em creche, né? Nossos filhos passam mais tempo em creche ou em colégio do que, muitas das vezes, dentro da nossa casa. E às vezes, quando chegamos em casa, a gente está tão atarefado que nós nos esquecemos, né? Que os nossos filhos precisam da nossa atenção, do nosso carinho, eles precisam conversar, eles precisam aprender a palavra dentro de casa. Porque muita gente tem esse pensamento enganoso de que a igreja que vai introduzir Jesus nos nossos filhos. Não, começa dentro da nossa casa. A igreja é um segmento, né? A gente vê ali em Deuteronômio, né, 6, dizendo, ensina o caminho no sentido que você está caminhando, você está andando, ao deitar, ao levantar, isso significa o quê? O dia a dia. Isso quem tem que fazer são os pais, é o pai e a mãe que está ali. Aí você diz, mas meu filho passa muito tempo na creche. Mas a creche, a escola, ela não vai ensinar, com certeza, nem aquilo que você em casa tem que ensinar, porque a Bíblia fala sobre o pai e a mãe o tempo inteiro, né? E no dia a dia não precisa ser muito tempo, mas o pouco que você tem, o tempo que você passa com o teu filho, conversa, né? A gente às vezes não precisa, isso é muito bom, a gente separar um tempo para conversar. Mas no dia a dia, nos afazeres, numa caminhada, na hora que a criança deita, na hora que a criança levanta, vamos introduzir a palavra de Deus, vamos conversar. Verdade. Esses dias, meu filho menorzinho, eu andando com ele no bairro, lá em casa, e ele, né, tá naquela fase da curiosidade, mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? E às vezes a gente tem a oportunidade, filho, quem criou esse gatinho? Filho, quem criou a natureza? Né? E a gente vai introduzindo, assim, colocando Deus em tudo, né? Para aquela criança, Deus quer colocar o temor dele dentro do coração dessas crianças. Eu acho interessante assim, a história dos judeus, né? Que eles têm um costume que eu acho que a gente devia adotar mais. Eles, os filhos, até 5 anos lá, né, fica com a mãe, mas depois disso, o pai fica com o filho. O filho é criado no joelho do pai, ou seja, ele está ali aprendendo a profissão do pai, aprendendo o que o pai faz, seguindo o caminho do pai, né? E aprendendo o Deus do pai. O pai, ele tem essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem que tomar isso para nós, que a gente deixou um pouquinho isso de lado, né? Como pais. Nossos filhos, eles têm que aprender conosco, né? A igreja é um segmento. E como eu estou falando que a igreja é um segmento, a igreja, ela tem investido no Ministério Infantil. A nossa igreja tem investido no Ministério Infantil. Sim. Então, nós temos 2 eventos muito importantes aí. O primeiro é dia 7 de outubro, né? Dia 7 de outubro. É um momento muito especial. A tia Norma está à frente. Começa às 8 da manhã, termina às 2 da tarde. E ali tem muita brincadeira nesse dia para as crianças, pula-pula, escorrega, piscina de bolinha, né? E tem também pipoca, algodão doce, e é um momento ali, tem aquelas coisinhas também que as crianças amam de pintura, tem tudo ali que as crianças gostam, mas tem também um momento de uma palavra, de um louvor, com também certeza, ministrado pela equipe da irmã Norma, né? E é um momento que os pais estão ali junto e podem compartilhar uns com os outros e vendo as suas crianças alegres, brincando. Então é um momento que todas as crianças, nossas congregações, estão todas convidadas, as crianças para virem fazer parte. Vai ser um momento muito, muito legal, muito divertido e bem aproveitado. E o outro evento será no dia? E o outro evento será dia 28 de outubro, é um sábado, o último sábado de outubro, será na nossa sede, aqui na Central, né? E o tema desse evento é Soldados da Luz e Vencedores em Jesus. Olha que bênção! Isso, e aí a gente vai estar trabalhando, a equipe do Perfeito Louvor, junto com a equipe da irmã Norma, e nós vamos estar trabalhando as características de um soldado, as crianças vão estar vendo através de peça, vendo através dos louvores, né? E estarão participando também a equipe dos adolescentes, né? E vai ser algo assim, que vamos dizer, muito espiritual. Vai ter coisas para criança no sentido inerente à idade deles, que tem que ter, para que eles possam entender. Mas o espiritual vai estar presente. E às vezes tem muitas pessoas, né, que dizem, eu não vou no culto, porque é culto de criança, não vai. Né? Mesmo que você diga, eu não tenho criança, mas você vai sentir a presença do Senhor. Amém. Né? Vai
ouvintes. Bom, nós vamos dar um intervalo, nós vamos voltar já já com a palavra. Fique aí, continue ligadinho aí com a gente, porque Deus ainda vai falar mais com você. Momento de reflexão. A irmã Roseliane começou esse programa, né, citando o versículo de Provérbios, capítulo 22, que diz: ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para quando crescer não se desviar. E isso, né, é algo real. A gente falou muito no programa a respeito da criança, a respeito do ensinamento em casa que nós precisamos dar às crianças para que ela seja introduzida realmente dentro da palavra do Senhor. E elas são realmente impactadas quando a gente ora com elas, quando a gente conversa sobre a palavra de Deus com elas, elas sentem no coração o temor do Senhor, elas se preocupam. A gente observa, a gente que trabalha em departamento infantil, que as crianças elas sabem do que tem acontecido em casa. Se uma criança tem um problema em casa ou tem acontecido algum problema em casa, elas compartilham, elas pedem oração. Uma vez eu me lembro de uma menininha no departamento, num momento de oração, ela tímida, porque algumas crianças são tímidas, mas nesse momento ela também quer fazer o pedido dela a Deus. Ela não levantou a mão, mas ela foi lá no meu ouvido e disse: ora pelo meu pai. E era pelo pai dela, não era pela mãe, não era pelas irmãs, era pelo pai, porque ela sabia que naquele momento o pai estava precisando de algo. E a gente vê, e não era uma criança grande, é uma criança de 4 ou 5 anos de idade na época. Então a gente vê que as crianças, elas são sensíveis a Deus, elas são sensíveis, elas já entendem, elas já sabem que Deus ele age, elas já sabem que Deus é amor, elas já sabem a respeito da salvação. A gente, nesse retiro que a gente comentou, da semana do dia 23 e 24 de setembro, houve ali um apelo, várias crianças foram à frente para aceitar a Jesus como seu Salvador, criança batizada com o Espírito Santo. Então a gente possa ter em nosso coração que as crianças, elas são alvos do carinho de Deus como para todos nós adultos, e ela é alvo também da unção de Deus, do poder de Deus, e através da vida das crianças nós também somos impactados. Deus usa muito as crianças para falar conosco. Que pai aqui, que mãe já não passou a experiência de ouvir uma palavra, de ouvir algo da boca de seu filho e dali ele aprendeu, ele sentir Deus falar com ele? Tenho certeza que muitos já passaram por isso. E o que eu quero deixar é que você, pai, mãe, introduza sim seu filho à casa do Senhor. A palavra de Deus nos diz, né, ali em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus ele se preocupa com a nossa vida em todos os detalhes, né? A profissão do seu filho, Deus vai cuidar, né? A profissão, a sua profissão, o seu dia a dia, aquilo que você tem feito, Deus também vai cuidar. Mas e a salvação? Isso a gente precisa buscar. Introduzir nossos filhos na palavra de Deus, está trazendo a igreja, isso é importante para o futuro dela também, porque a gente observa hoje muitos jovens, muitos adultos que profissionalmente eles estão bem, eles adquiriram uma profissão, mas lá dentro eles estão machucados, lá dentro eles ainda não conhecem a Deus, não conhecem o Criador, sentem, muitos até em depressão. Quantos adultos hoje, jovens, estão em momentos depressivos e nem utilizam aquilo que ele tanto estudou, sendo que de graça Deus nos oferece aqui. E às vezes você diz: poxa, mas eu não tive isso quando criança, né? Ou você pai, você mãe, de repente está dizendo: eu conheci a Deus agora, ou eu estou querendo conhecer, e como eu gostaria de voltar atrás para poder ensinar o meu filho no caminho que deve andar. Mas não desista. Assim como a irmã Roseliane falou, a gente é mãe para toda a vida. Preocupação com os nossos filhos a gente vai ter eternamente enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas busque em Deus, não desista. Deus ele está oferecendo
a cada dia novas e novas oportunidades. Todos os dias nós temos a oportunidade de mudança. E Deus, Ele quer trabalhar. Então ore ao Senhor, busque ao Senhor pela tua família hoje, independente do passado, porque Deus, Ele apaga o passado e Ele faz tudo novo. Que Deus possa abençoar cada família, que Deus possa abençoar cada pai, cada mãe, você mulher guerreira, você homem guerreiro, que está aí no seu dia a dia, buscando o seu pão de cada dia para a sua família, né? Se preocupa com isso sim, mas se preocupa primeiro em buscar o reino de Deus. Você filho, você filha, lembra de honrar teu pai e tua mãe, porque aqui a gente vê na palavra de Deus, né? Efésios 6, 1, 3, honra teu pai e tua mãe, a promessa em relação a isso, porque pai e mãe é um respeito muito grande, é algo que Deus colocou, né? Nós somos do mesmo sangue, ou você fala assim, eu não sou do mesmo sangue, mas é quem te criou, é teu pai, é a tua mãe, então você honra, e Deus vai te abençoar muito nessa terra, né? A gente observa os filhos hoje, muitos, com tão pouco respeito ao pai, à mãe, se envolve às vezes com amizades e começa a valorizar mais lá fora do que dentro de casa, aquele que te faz por você todos os dias, né? A gente pensa também a respeito da correção, a Bíblia fala muito sobre a correção. O Pai, Deus como Pai, Ele nos corrige porque Ele nos ama. A correção está ligada ao amor. O pai e a mãe também corrigem porque ama, né? Então você, filho, se você está sendo corrigido pelo teu pai, pela tua mãe, isso é amor, né? E você, pai, você, mãe, quer buscar aqui na palavra de Deus também como corrigir seu filho, você busca, tá aqui na palavra de Deus, né? Não vamos suscitar a raiva, a ira em nossos filhos. Há toda uma forma de se falar. Às vezes, né, as pessoas interpretam errado. A Bíblia fala sobre a correção, mas ela explica como corrigir. Que Deus abençoe a todos vocês, todas as famílias. Agradeço a oportunidade de ter estado nesse programa e em nome de Jesus eu agradeço e quero dizer a todos que venham nos eventos de outubro, traga teu filho para a igreja. Amém. Que maravilha, que coisa maravilhosa, que programa abençoado, como nós aprendemos, né? Que nós temos que valorizar os nossos filhos na casa do Senhor, nós temos que incentivá-los a estar lá na presença do Senhor. E a minha oração, e eu quero orar com você agora, é que Deus venha te dar essa capacidade e essa sabedoria, né? A mim, né? Minhas filhas já estão crescidas, mas eu continuo, né? Trabalhando, porque esse ensinamento tem que ser durante toda a sua vida. Filho não cresce pra gente, né? Vai ser sempre as nossas crianças e nós temos que continuar ensinando e falando do amor de Deus. Eu quero orar com você. Quero que aí na sua casa você curve a sua cabeça, esteja conosco, né? Pedindo a Deus graça e sabedoria para educar os nossos filhos num tempo tão difícil. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e somos gratos por esse programa e por tudo que aqui aprendemos. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça para lidarmos com os nossos filhos, Pai. Para ensinarmos os nossos filhos nesse caminho que é perfeito, nesse caminho que conduz ao céu. Abençoe a cada lar, a cada filho, a cada mãe, a cada pai. Que o Senhor possa estar enchendo com a Tua presença e com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigada a vocês. Eu quero agradecer, irmã Priscila, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. O prazer foi nosso, o programa está aí aberto, a hora que você desejar, pode aparecer. E a você, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e que Deus continue te abençoando. E até o próximo programa, Momentos com Deus.